Eu gostaria de, inicialmente, destacar uma coisa muito importante na atividade parlamentar, que é, sem dúvida, o companheirismo de alguns parlamentares quando sentam nessa mesa e quando Paulo Paim e outros generosamente vão cedendo espaço para que outras pessoas possam se pronunciar. Eu agradeço muito, presidente. Agradeço ao senhor e agradeço ao senador Paulo Paim. Eu subo essa tribuna mais uma vez, presidente, para falar de um tema que é permanente na nossa atividade parlamentar, principalmente a nossa atividade, a educação. O senhor sabe, nós todos sabemos, e a senadora Fátima mais ainda, porque é uma militante dessa causa, que se não alcançarmos os patamares que desejamos na questão da educação, na prioridade dos recursos para mais escolas, para a inclusão na área educacional, essa nação justa que nós sonhamos, que todos os brasileiros querem, ela não acontecerá, não vamos alcançá-la. Há uma frase do educador e filósofo Paulo Freire, que exibe com realismo o peso da educação no desenvolvimento de uma nação. Se a educação sozinha, diz ele, não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Escreveu Paulo Freire, apropriando-se de uma verdade que hoje claramente se vê no nosso país, a não priorização da educação em muitos anos que antecederam a esse governo de agora e até o próprio governo do presidente Lula, que deu tanta ênfase à educação. No mesmo texto, ele pontua: não é possível refazer um país, redemocratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério sem educação. E nós estamos nessa cantilena, nessa casa. Eu faço essa breve introdução para louvar os avanços, parabenizando o trabalho da CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, que foram conquistados em 2017. A Comissão de Assuntos Econômicos dessa casa, e eu destaco 2 projetos, trabalharam para melhorar a educação. Ambos foram relatados pelo notável amigo e da qual sou admiradora, o senador Cristóvão Buarque, e que tiveram encaminhamento positivo. Ambos tratam de reformar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento, senador Paim, da educação básica e de valorização dos profissionais da educação, o Fundeb. O primeiro projeto, relatado pelo senador, é o projeto de lei do Senado número 163 de 2014, de autoria do senador Cássio Cunha Lima, foi aprovado e agora depende de comissão terminativa, de deliberação terminativa na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, para então seguir à Câmara dos Deputados. O alvo principal dessa matéria, dessa iniciativa, é dar maior flexibilidade na adoção dos critérios de distribuição dos recursos do Fundeb. Muito necessário. Entre as diferentes etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação, tais como creche, pré-escola, ensino fundamental, urbano, ensino fundamental no campo, educação especial e por aí afora. Atualmente, só para que possamos nos localizar, a Lei número 11.494 de 2017, ela estabelece limites mínimo e máximo para a distribuição dos recursos. E a proposta aprovada na CAI, ela remove os parâmetros quantitativos fixados na lei, conferindo aí, sim, com justiça, com clareza, maior flexibilidade à Comissão Intergovernamental, que poderá, sim, adequar os pesos reais, necessidades financeiras e pedagógicas de cada categoria de ensino. Não será automático como estava sendo proposto anteriormente. 4 novos os parâmetros, caso a lei se transforme, caso essa iniciativa de lei se transforme em lei. Primeiro, é uma relação adequada entre o número de estudantes por turma e professor. Segundo, infraestrutura escolar e insumos adequados para cada etapa e modalidade de ensino. Terceiro, qualificação e remuneração dos profissionais da educação. Oferecimento, é o 4º item, de jornada parcial ou integral. Esta maior liberdade aos gestores da educação
vai permitir, por exemplo, que creches e pré-escolas recebam maior fatia do bolo orçamentário, senadora, de acordo com a realidade local. Estudo do Banco Mundial, eu já citei isso anteriormente, de 2006, comprovou de forma eficaz, consistente, que a estimulação intelectual e emocional nos primeiros anos de vida é decisiva para o desenvolvimento da capacidade cognitiva das pessoas. Portanto, estimular a educação adequada de nossos filhos e filhas na tenra idade é absolutamente imprescindível para os anos posteriores da educação básica. É preciso prestar atenção nas coisas que dizem aqueles que entendem da educação, que militam na educação. E essa pátria precisa ter os olhos voltados atualmente, tirando o quadro da violência que já está sendo aí discutido e com algumas ações que pretendo sejam altamente eficazes, a educação tem que estar em primeiro lugar. O segundo projeto que avançou na reunião da CAI foi o PLS número 338, de 2015, do senador Fernando Bezerra. A proposição aumenta de 60% para 70% a fatia do Fundeb, vinculada à remuneração dos profissionais da educação. Ou seja, trata-se de uma medida que valoriza o professor, a figura mais importante na sala de aula depois dos alunos. Se almejarmos um futuro promissor para nossas filhas e filhos, portanto, temos que ter claro que educá-los com absoluta dedicação e com clareza do caminho que estamos construindo é mais do que nossa obrigação. Para isso, é imprescindível termos professores qualificados. Por fim, para atrairmos mestres qualificados, temos que remunerá-los adequadamente. E nós já travamos muitas batalhas nessa casa com relação ao salário dos professores. Desde 2008, o Brasil tem um piso salarial nacional para os profissionais do magistério da educação básica. Piso, que eu quero dizer, nós sabemos, gestores de todo o país, têm enorme dificuldade de garantir. Então, esse PLS, senadora, ele pretende facilitar o pagamento de melhores vencimentos. De acordo com o relatório do senador Cristóvão, que eu citava há pouco, o objetivo da proposta é determinar que a União complemente as verbas do Fundeb sempre que o ente depender, o ente empregador, com certeza, depender de mais de 70% dos recursos do fundo, com o pagamento dos profissionais do magistério da educação básico. Caso seja transformado esse projeto em lei, o projeto irá permitir maior folga aos gestores municipais e estaduais, ao mesmo tempo que permitirá a ampliação gradual da remuneração do corpo docente de nossa escola. Concedo à parte, com muito prazer, essa guerreira da educação, que é a senadora Fátima. Senadora Rose, para cumprimentá-la, né, tratando de um tema tão importante que é o tema da educação, sou testemunha do quanto Vossa Excelência tem se dedicado a esta causa. Segundo, aqui registrar a importância desses projetos de lei aprovados na Comissão de Assuntos Econômicos. A importância porque eles vêm na direção exatamente de aperfeiçoar o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento e de Valorização, né, dos profissionais da educação básica. Fundeb esse que, na época, Vossa Excelência era deputada e eu tive a alegria, a honra de ser a relatora na Câmara dos Deputados. Por fim, senadora Rose, quero aqui também conclamar Vossa Excelência para se associar a mim, a senadora Lídice, para que nós possamos avançar também na aprovação de uma proposição muito importante para o Fundeb. Me refiro à proposta de emenda à Constituição de número 24, apresentada pela senadora Lídice, da qual eu tenho a alegria de ser a relatora. E essa PEC, ela é fundamental, ela é decisiva, senadora Rose. Por quê? Porque a PEC trata de prorrogar o Fundeb, uma vez que Vossa Excelência sabe que o Fundeb tem um prazo de validade, a vigência dele vai até 2020, então nós queremos agora com essa PEC levar o Fundeb para o corpo permanente da Constituição, ele passará a ser uma política permanente
do governo, mas não é só isso, nós não queremos apenas prorrogar o Fundeb, nós queremos também tocar no item financiamento da educação. De que forma? Propondo ampliar a participação financeira da União, que hoje é de apenas 10%, os municípios e estados, Vossa Excelência sabe, entra com 90%, nos recursos que compõem o Fundeb. Então, nós estamos propondo passar de 10% para 50%, claro, para fazer exatamente o debate. O fato é que essas iniciativas que a senhora está acabando de registrar aí na tribuna, elas são muito importantes, mas para que elas tenham sustentabilidade, é preciso que o Congresso Nacional não só aprove uma proposta de emenda à Constituição, colocando que daqui para frente o Fundeb não vai ter mais prazo de validade, até porque é impossível pensar a educação básica sem o Fundeb, não é verdade? E mais do que isso, ampliar a participação financeira da União, para que os estados e municípios possam fazer jus às metas, inclusive do Plano Nacional de Educação, que trata de tudo isso que Vossa Excelência está falando aí da tribuna, de melhoria salarial, de mais creche, mais educação em tempo integral, mais escolas e etc. Cumprimento-a pelo importante pronunciamento. E vamos estar junto conosco e a senadora Lídice nessa luta pela aprovação da PEC do Fundeb. Eu parabenizo Vossa Excelência e digo, pode contar com o meu apoio, sem sombra de dúvida. Sempre contou todas as iniciativas de Vossa Excelência são sempre no sentido de melhorar a educação e a gestão em torno dela e mostrar o Estado tem que ser eficiente para gestar essa educação. Está na Constituição, eu fui constituinte, que é dever do Estado a educação. E nós estamos sempre no soluço e no espasmo. Quer dizer, fazer um plano nacional da educação, que proveia todas as atitudes que tenha dentro dela, o acabouço das atitudes necessárias, e fazer isso com períodos, presidente, meu querido, sem dúvida não é um planejamento para uma nação, é um planejamento episódico para governos. Então, a Comissão de Assuntos Econômicos, cabe a ela avaliar a adequação orçamentária e financeira dos projetos que se tem, dada a necessidade de elaboração, inclusive, de estimativa de impacto analisado. O senador Cristóvão Buarque decidiu ouvir o Poder Executivo. Eu achei isso tão apropriado, porque, antes de proferir seu parecer definitivo, ele fez essa chamada de atenção sobre a necessidade de ouvir o Poder Executivo, para que lá na frente ele simplesmente não vete e diga que esse assunto não pode ser tratado nesse momento. Assim, para seguir o rumo, para esses projetos aprovados na CAIS, seguir o rumo à educação, basta que o Ministério da Fazenda, isso sim, eu quero aqui chamar a atenção da tribuna, da Fazenda e o Ministério da Educação respondam, presidente, o requerimento que desta casa saiu, informando a viabilidade dessa mudança proposta nos dois projetos, dessa mudança quanto ao impacto financeiro e orçamentário. Embora tenham aqueles dois ministérios para 60 dias, eu faço um apelo dessa tribuna ao ministro Meirelles, com a sua sensibilidade, com a sua preocupação com o Brasil e também com o olhar que eu tenho certeza que ele tem para a área social da educação. Eu faço um apelo que respondam o quanto antes, que não meçam esforço e deem ao Senado uma resposta rápida, positiva. Eu vou concluir, senhor presidente, dizendo algumas coisas que eu quero ressaltar que são importantes. Nós estamos aqui debatendo a crise econômica no Brasil. A crise econômica, eu tenho certeza que todo mundo está à volta, tem filhos na área educacional. Se não tem, estão planejando que seus filhos pequenos tenham uma escola compatível para os sonhos que ele tem para a sua família. Então, esse debate que o Brasil está enfrentando, desde o último trimestre de 2014, a educação tem sim merecido uma destacada atenção do Poder Executivo. Eu ressalto aqui a atenção que o próprio presidente da República deu. Nós tivemos aqui avanços significativos. Por exemplo, em 2016, a execução orçamentária do Fundeb foi de 11,7 bilhões. Em 2017, a estimativa é de 13,9 bilhões ainda em execução. Para 2018, a lei orçamentária anual
a LOA, ele prevê 14,1 bilhões. O avanço desses dispêndios, né, é justo e está alinhado com isso que nós estamos falando, mas temos que fazer mais. Está alinhado com o Brasil que nós queremos, que toda hora estamos destacando na sua fala, presidente, na minha, uma nação educada, onde todos têm oportunidades iguais. Então, voltando aqui, no início eu citei e concluo, voltando ao Paulo Freire, não adentraremos no mundo das nações desenvolvidas sem que a nação seja universal e de qualidade. E se já atingimos o primeiro preceito, falta muito para a gente galgar o segundo preceito, que é a tal da nação de qualidade que nós estamos sempre procurando atingir. São iniciativas como essas que eu citei, esses dois projetos, como o trabalho da senadora Fátima Bezerra, o trabalho de Vossa Excelência. Esses dois projetos estão exemplificando a atuação que os parlamentares estão procurando ter, com o olhar voltado para a educação, que vão nos fazer progredir um pouco mais rumo ao país mais justo, mais equilibrado, menos desigual, mais democrático, mais humano, onde todos têm na educação um degrau de acesso a um novo e melhor patamar em nossas vidas. Acho que isso é um sonho que nós temos, que podemos aqui no Parlamento praticá-lo. A cada dia alcançarmos um pouco mais essa meta. Portanto, agradecendo, eu acho, ressalto aqui que é incontornável nós fazermos qualquer projeto para esse país se não estivermos valorizando o magistério. Agradeço a todos. Obrigado, presidente.